Pessoal, protocolo ARP. Fica meio redundante a gente falar protocolo ARP porque ARP já tem o P de protocolo, né? Mas sendo redundante aí, protocolo ARP. Pessoal, a comunicação em uma rede LAN, em uma rede local, seja WLAN, wireless, ou seja LAN com cabo de rede, ela funciona utilizando-se o MAC, o endereço MAC, que é o endereço físico de cada dispositivo. A gente sabe que os dispositivos saem de fábrica com o endereço MAC gravado na placa de rede. A gente diz que está gravado na placa de rede. A gente chama de endereço físico, porque é o endereço que está fisicamente na placa de rede. O endereço IP, por outro lado, é o endereço que a gente digita, né? A gente vai lá e configura. Então a gente não chama de endereço físico o endereço IP, somente o endereço MAC que a gente se refere a endereço físico. Sendo assim, pessoal, a gente já sabendo que o endereço MAC é o endereço que vem na placa de rede e que é único em cada dispositivo no planeta, e sabendo também que a comunicação em rede local funciona através do endereço MAC e que é por isso que o switch consegue entregar a informação exatamente ao destinatário, através do endereço MAC. Então, o endereço MAC é o endereço de camada 2, que a gente chama, né, que é o endereço de rede local. O endereço IP seria o endereço de camada 3, que seria o endereço de software, né? A gente pode dizer que é endereço de software, informalmente. Pessoal, quando a gente inicia uma rede, o switch e os computadores não sabem qual é o endereço MAC do outro dispositivo. Eles podem querer se comunicar, mas eles não sabem esse endereço. No máximo, pessoal, nós como usuários ou como técnicos de rede, nós sabemos o IP da máquina que a gente quer acessar ou o nome da máquina que a gente quer acessar. Por exemplo, quando a gente está numa atividade de sistemas operacionais de rede, a gente sabe o endereço IP do servidor e das máquinazinhas que a gente vai acessar. Por exemplo, se a gente compartilhar uma pasta no servidor, a gente acessa essa pasta através do nome do servidor ou do IP. Lembre que se você acessar através do nome do servidor, o nome vai ter que ser convertido para IP e o IP vai ter que ser convertido para MAC. E se você já tiver o endereço IP, você só vai fazer uma conversão, né? Que é a conversão de IP para MAC. E quem faz essa conversão de IP para MAC é o protocolo ARP. O protocolo ARP ele vai pegar o endereço IP e vai converter em endereço MAC para que a comunicação aconteça dentro da rede LAN. E a gente vai ver como é que acontece essa troca de mensagens de uma forma bem simples, da forma mais abstraída, né? Que a gente fala, que a gente pula, passa por cima de muito detalhe. Então a gente abstrai muita coisa. Então vamos lá. Nós temos o computador de João, que eu fiz uma modificação, ele está com o IP fixo 192.168.0.101. Eu tenho o IP de Maria, que está com o IP final 102. E o servidor está com o IP 100. Né? Perceba que, para quem assistiu a última aula, eu excluí o roteador e e o laptop, né? O notebook. Então, o IP do roteador eu coloquei no servidor. Então, pessoal, se a gente quiser, por exemplo, mandar uma cartinha, né, que a gente sabe agora que a cartinha é a mesma coisa do ping, do protocolo ping, de um computador para o outro na rede, a gente pode clicar no computador, por exemplo, de João, enviando a cartinha para Maria. Pessoal, nesse momento, como a rede está iniciando, ninguém sabe o endereço MAC de ninguém. Logo, a comunicação não pode ocorrer sem o endereço MAC, né? Endereço de camada 2. Então, o protocolo ARP ele vai resolver esse problema para a gente. Ele vai pegar o endereço IP, que eu como usuário geralmente tenho, e vai converter em endereço MAC. O switch, pessoal, tanto os computadores como o switch guardam uma tabela. No caso dos hosts, né, dos computadores, a tabela é chamada tabela ARP. E no caso do switch, é chamada de tabela CAN. Existe uma diferença, pessoal, da tabela ARP e da tabela CAN, embora pareçam, né, pela lógica, as duas pareçam no seu funcionamento iguais. Mas, por exemplo, a tabela ARP, ela registra IP e MAC.
né? Porque o ARP converte, pega o IP e transforma em MAC. Já a tabela CAN, pessoal, como ela está no switch, ela não vai armazenar IP. Ela vai, como o switch tem várias portas, ó, eu vou colocar a setinha do mouse aqui, a gente vê que o switch, nesse caso, tem 24 portas Fast Ethernet e 2 GB Ethernet. Pessoal, cada portinha dessa tem um computador, geralmente tem um computador. E cada computador, o switch vai saber que está na porta 1, por exemplo, porque ele vai dizer que a porta 1, o switch vai colocar na tabela dele, na tabela CAN, que a porta 1 está conectada ao MAC, por exemplo, do servidor, se fosse o caso. Então, o switch ia registrar na tabela CAN que na porta 1 está o MAC do servidor. Então, quando fosse mandar informações para o servidor, ele ia mandar na porta 1, que é onde está o MAC do servidor. Então, a tabela CAN armazena o endereço a porta e o MAC. Já a tabela ARP armazena o IP e o MAC. Então, nas duas tabelas tem o MAC. Só que no computador tem o MAC e o IP, e no switch tem o MAC e a porta. Vamos ver a tabela do switch, pessoal. Vou clicar uma vez no switch e o comando para ver a tabela MAC do switch é esse aqui, ó. Show MAC-address-table. E a gente vê que não tem registro nenhum, pessoal. Quando aparecer um registro, vocês vão notar a diferença. E num computador, como é que a gente vê a tabela ARP? A gente clica uma vez, vai no prompt de comando, né? E digita ARP-A. E aqui, ó, no ARP entries found, né? Não foi encontrado entradas ARP. Então vamos mudar isso. Vamos alimentar a tabela ARP dos computadores e do switch. Pessoal, toda vez que um computador se comunica com o switch, ele já guarda o endereço MAC na tabela CAN dele, né? Agora a gente viu e a tabela CAN do switch estava vazia. Ó, quando eu gerei aqui, pessoal, indo para a lista de eventos do simulador, quando eu coloquei a cartinha de João para Maria, automaticamente surgiu aqui, pessoal, na lista de eventos, um pacote ICMP, que carrega dentro dele o ping. E depois, né, quando o computador percebeu que na tabela ARP dele não tinha nada, quando o computador de João percebeu que na tabela ARP dele não tinha nada do computador de Maria, não tinha um MAC do computador de Maria, automaticamente o sistema operacional de João gerou um pacote ARP para converter o IP de Maria no MAC. Né? Perceba que João já tinha o IP de Maria. Ele queria converter para MAC. Então a cartinha marrom é ICMP, a cartinha verde é ARP. Então o ARP vai trabalhar. Quando o ARP chegar no switch, pessoal, o switch automaticamente já vai guardar o MAC de João e associar o MAC de João à porta que João está conectado. Então vamos lá, eu vou organizar aqui a janela do Packet Tracer para a gente conseguir ver também a tabela CAN do switch, que no momento está vazia. Mas quando o switch receber a cartinha ARP do computador de João, ó, eu espero que o switch tenha guardado o endereço MAC de João na porta relativa a que João está conectado. Então eu vou pressionar aqui eu estou aqui na tela do switch agora, cliquei. Eu vou pressionar a setinha para cima para repetir o último comando. E vou pressionar Enter para ver se o switch já gravou na sua tabela CAN o endereço de João. Ó, pessoal, a tabela CAN do switch agora está armazenando, está dizendo que na porta Fast Ethernet 1, o endereço MAC final 06 está conectado. O endereço MAC final 06 está conectado na porta Fast Ethernet 0/1, de forma dinâmica, ou seja, o switch fez isso automaticamente. Vamos conferir se o final 06, né, BD06, que é o endereço MAC aqui, uma parte do endereço MAC, pertence a João. Eu vou colocar a seta do mouse sobre o computador de João e vejam que do lado direito, ó, BD06, realmente é o endereço MAC de João. Então o switch já alimentou sua tabela MAC. E eu vou passar a cartinha de João para Maria. Vamos lá, vou dar um play novamente. Pessoal, o protocolo ARP ele funciona